Olá, pessoal, tudo bem? Estimo que sim. Estamos caminhando para a reta final da nossa playlist sobre contrato de trabalho. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. E convido aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscreverem e ativarem o sininho para receberem as notificações dos conteúdos futuros. Pois já antecipo para vocês que na sequência vamos iniciar uma nova série que está imperdível sobre remuneração e salário. É um assunto muito importante, seja para a sua prova, seja para você trabalhador, pois eu tenho certeza que você trabalhador tem um direito lesado no que tange remuneração e salário, principalmente no que diz respeito aos adicionais. Tudo bem? Então, já aguardo vocês para as nossas próximas playlists. Porém, na aula de hoje, vamos encerrar o nosso conteúdo sobre contrato de trabalho. Hoje vamos conversar sobre a extinção do contrato de trabalho. Na aula de hoje, vou abordar com vocês duas hipóteses por parte do empregador. Na verdade, existem mais hipóteses, porém, existem 4 que são mais relevantes, seja para a sua prova, seja para a sua vida prática. Então, eu vou abordar no vídeo de hoje 2 hipóteses do empregador e no próximo vídeo 2 hipóteses do empregado, tudo bem? Então, o empregador, quando ele não quer mais a continuidade do contrato de trabalho, ele pode se valer da rescisão sem justa causa. Como o próprio nome já diz, nesse caso, o empregador, ele não tem um motivo justo. Simplesmente ele não quer mais a prestação de serviço, seja porque a demanda não é mais a mesma, seja porque o funcionário não o agrada mais, então ele não tem um motivo muito plausível, um motivo legal, porém ele não quer mais dar continuidade ao contrato de trabalho, então ele tem o direito de dispensar o empregado sem justa causa. Nesse cenário, em termos verbas rescisórias, é o cenário mais interessante e o melhor cenário para o empregado, principalmente se é um empregado que tem anos de empresa, pois nesse caso, provavelmente ele vai levar aquilo que nós chamamos de bolada, né? Por que eu falo isso? Quando o empregador dispensa sem justa causa, ele precisa acertar nas verbas trabalhistas as seguintes verbas: saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, férias vencidas se houver, além de emitir as guias para dar entrada no seguro-desemprego. O empregado pode sacar o FGTS e tem aquela multa de 40% em cima do FGTS. Então, como vocês podem perceber, é o melhor cenário para o empregado, pois ele poderá receber todas essas verbas. Não sei se vocês se recordam, mas o prazo que a empresa tem para pagar as verbas rescisórias são de 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho. Maravilha? A outra hipótese que a empresa tem é a demissão por justa causa. Então, é o oposto. Na demissão por justa causa, ela encontra as hipóteses legais lá no artigo 482 e nas suas respectivas alíneas, logicamente da CLT. Nesse caso, o empregado, ele comete uma falta grave. E o empregador, ele pode se valer da justa causa. Alguns exemplos para vocês que gera a justa causa seria a improbidade. A improbidade nada mais é do que a desonestidade. Um outro exemplo seria a incontingência. A incontingência está relacionada com o empregado praticar algum ato sexual no ambiente de trabalho, então seja assistir pornografia, por exemplo. Um outro exemplo
claramente são as agressões físicas que acontecem nas empresas e também fora da empresa, se estiver relacionada com o trabalho, além de a concorrência desleal. Outra hipótese que acarreta justa causa seria a desídia, que nada mais é que a preguiça, a má vontade, a negligência na execução das suas tarefas. Outra hipótese, a indisciplina e a insubordinação, lembrando que são coisas diferentes. Indisciplina é quando o empregado desobedece uma regra imposta a ele, e a insubordinação é quando o empregado desobedece uma regra imposta na empresa para todos os funcionários. Por exemplo, não pode fumar em tal ambiente, pois pode gerar uma explosão, algo nesse sentido. Então, isso seria caracterizado uma insubordinação. Embriaguez habitual, seja fora do emprego, mas que repercute na sua atividade ou na empresa. Prática de jogos de azar, a questão da calúnia e difamação. Então, quando você atenta contra a honra e a boa fama da empresa, então você que vai nas redes sociais e faz postagens caluniando a sua empresa, difamando, cuidado, né? Pois se chegar até o seu empregador, você pode ter uma consequência que você não quer, que seria, no caso, a demissão por justa causa, além da perda da habilitação quando a profissão exija esse requisito. Lembrando que depende daí, no caso do dolo, né? Exige o dolo por parte do empregado. Então, convido vocês a analisarem, né, o artigo 482, riscarem no código de vocês, pois é um artigo muito importante, que tem uma incidência muito grande na prova de vocês. E também você, trabalhador, fique atento às condutas que vocês precisam evitar para não terem como consequência uma demissão por justa causa. Pessoal, nesse caso, em demissão por justa causa, é a hipótese que o empregado, popularmente falando, sai com uma mão na frente e a outra atrás. Porque em termos verbas rescisórias, apenas recebe o saldo de salário e férias vencidas se houver. Então, pessoal, é a pior hipótese para o empregado. Lembrando que é muito, muito importante existir a proporcionalidade com a conduta. Então, se eu chego atrasada uma única vez na empresa, o meu empregador, ele pode me demitir por justa causa? Não. Por quê? Não tem uma proporcionalidade entre a minha conduta e a punição que ele está me aplicando. Porém, uma outra hipótese que eu quase ia esquecendo de comentar com vocês é no caso de abandono de emprego por mais de 30 dias consecutivos. Então, veja só, se eu chego atrasado uma única vez, o meu empregador pode me demitir por justa causa? Não, porque não existe proporcionalidade. Então, nesse caso, ele poderia conversar comigo, me advertir, né, para que não acontecesse novamente. Agora, no caso, né, um outro exemplo, eu fico então afastada, né, abandono, não comunico, não dou satisfação nenhuma. Lembrando então que não é uma falta justificada, eu não estou de atestado médico, eu simplesmente abandonei o emprego por 30 dias, 31 dias. Nesse caso, note que é muito diferente, né? Então seria proporcional à minha conduta à demissão por justa causa, tá bom? Então é sempre muito importante analisar essa questão da proporcionalidade e também a questão do imediatismo. Então pense o seguinte: o empregador, ele tem conhecimento dos fatos hoje, porém ele só vai me demitir por justa causa daqui 2, 3 anos, daqui 5, 6 meses. Então não existiu a questão do imediatismo. Então é a partir do momento que o empregador tem conhecimento dos fatos, ele precisa aplicar a demissão por justa causa. Não necessariamente, então é assim que acontece. Se ele não está no momento presenciando, ele não consegue aplicar naquele instante. Porém, assim que ele ficar sabendo, ele precisa de imediato ter a reação dele, que seria a demissão por justa causa.
Ok? Então é muito importante também analisar esses detalhes, pois esses detalhes são de suma importância para caracterizar a demissão por justa causa. No vídeo de hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo, na parte 2, vamos dar continuidade e falar das hipóteses do empregado. Convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e até o próximo vídeo.